Chegou o dia tão aguardado por mim, o dia em que eu vou falar da antítese da pílula que eu defendo. Enquanto eu defendo a White Pill, a última pílula de todas que vem depois de toda a verdade, quando você transcende o sofrimento e então se coloca em uma posição que você possa viver a sua vida a partir disso, nós temos a Black Pill, que é o estado mais fundo, mais tenebroso e depressivo da verdade, o último, o pior de todos os estados, o momento onde o homem está em seu ponto de maior queda, o fundo do poço, o auge da sua depressão. Quando eu falo de Black Pill, eu falo de toda uma gama de conteúdo que vem desde o lookismo, ou seja, a avaliação e busca da melhora da aparência, que a priori não parece ser uma coisa ruim, mas como veremos à frente acaba se tornando, desde o it's over, não é? Você perdeu, que também está muito ligado a esse padrão. A Black Pill, ela defende muito as camadas genéticas. O que a Black Pill ela diz é que a única escolha que você tinha na sua vida, ela foi a escolha que não foi dada. A única escolha que importa é a que não foi dada, que é como seus genes eles se comportariam. Você é fundamentalmente desenhado pelas suas características biológicas. Se você é o que eles chamam de Shed, ou se você é negro Tyrone, você ganhou na loteria da vida e agora você pode viver a sua vida sendo feliz e ser amado. Mas se você não é esse tipo de homem que ganhou na loteria, se você não é um Brad Pitt, se você não é um Caio Castro aqui no Brasil, sei que caiu um pouco de produção, mas se você não é um Cauan Raymond da vida, bom, it's over, você perdeu e não importa o que você faça, porque se você ganhar muito dinheiro, tudo que você vai ter é uma mulher que está com você por interesse e você vai ser alguém infeliz e nunca vai ser amado. Não importa se você se tornar um cara ultra, mega, power, blaster, famoso, que aquele status social não segura nada. A realidade é que ela pode até ficar com você uma ou duas vezes por pena, mas não vai ficar mais. O que ela se importa não é com você, é com o interesse que ela tem na sua fama. E é claro, eu seria um irresponsável de dizer que isso não tem um respaldo na realidade. Nós conhecemos até um youtuber brasileiro que faz dessas palavras muito reais na sua vida. Mas aí eu te pergunto, tudo isso está certo? Tudo isso é a máxima verdade que você precisa enxergar sobre todas as coisas e não existe algo que possa questionar? Dependendo de como você nasceu geneticamente, it's over, você perdeu, não há o que fazer. Vamos lá. Primeiro, a visão Black Pill, que é a visão do lookismo, era uma visão inerentemente mangina. Eu sei que pode parecer que não é, mas ela é inerentemente mangina. Porque ela trata novamente o homem como um número. Ela trata o homem não como um ser que tem aptidões, capacidade, mas como um número, como algo a ser usado muito, na verdade disso, a ser uma ferramenta, que é a palavra mais adequada, aos desígnios, desejos e desmandos femininos. E aí elas avaliam você, a Black Pill como um todo, ela avalia você como traços de beleza em cima de um padrão criado. Obviamente, esse padrão tem lógica e lastro na nossa sociedade? Tem.
Eu seria um responsável de dizer para você que não há um padrão, uma lógica, um rastro por trás daquilo que eles falam. Por mais que eu já tenha feito um vídeo aqui sobre o VSM, nele eu tenho explicado que beleza é uma coisa que se muda de gerações em gerações. Na nossa, os padrões de beleza estão, de certa maneira, estabelecidos. Então, se você apontar para esses padrões de beleza, adivinha, você vai ficar bonito. Mas o que isso faz? Isso faz você, homem, se reduzir ao desejo de outra pessoa, a viver a sua vida em prol de outra. E aí eu entro até em um padrão mais profundo, porque esse tipo de discurso que eu estou fazendo, ele é um discurso que pode ser considerado bobo, porque eu consigo entender isso perfeitamente. Quando o cara está trancado no quarto dele e tudo que ele quer é ser amado, tudo que ele quer é que uma garota goste dele, bom, falar para ele, cara, você está vivendo em prol de outro, é como não dizer nada, porque na sua mente, e até em determinada razão, começou a chover aqui, espero que não atrapalhe a gravação. Na sua mente, e até com determinada razão, tudo que ele quer é ter uma namoradinha para poder amar, para poder se devotar, entregar o seu amor. Inclusive, são pessoas extremamente românticas e tudo que elas querem é isso. O que acontece? Quando nós colocamos este padrão, né, e este desejo, este desígnio, e nós amoldamos o homem a algo, nós precisamos entender da onde sai, da onde se origina o pensamento. Veja bem, é a Black Pill que faz você querer se amoldar à sociedade, ou é o seu pensamento que leva você a querer se amoldar? Qual é o ponto? Em que momento a Black Pill ela causa efeito na pessoa? A Black Pill ela é algo que vem de fora e causa um efeito externo? Ou a Black Pill é uma coisa que já tinha dentro da psique da pessoa, dentro do inconsciente da pessoa, da matrix da pessoa, e quando acessada por um conteúdo externo, finalmente você encontra uma lógica e o segue. E esse que é o interessante. Veja bem, a Black Pill ela é uma parte da mente humana que todo ser humano tem, alguns mais forte e outros mais fraco, que é a parte da sua mente que diz que você não é digno. Por diversas vezes na nossa infância, nós enfrentamos frustrações. A primeira infância ela é muito importante para a mente da criança. Veja, talvez por uma bobeira qualquer, cair de uma bicicleta, não conseguir andar, ou tentar levantar um peso e não conseguir, ou cair e ninguém vir te acolher, você tenha sentido frustração. E frustração é uma coisa inevitável, todo ser humano sente frustração. E essa frustração deixou uma mensagem dentro da sua cabeça que é: você não é digno, você não é capaz. Na medida que nós vamos vivendo a nossa vida, esse pensamento ele pode ser fortalecido ou enfraquecido. Então, o rapaz ele vai, por exemplo, para a escola, e lá quando ele tem seus 10, 11 anos de idade, ou seja, esse evento em que ele caiu, ou que ele tentou levantar, já aconteceu há 5, 6 anos atrás. Ele sequer se lembra disso, mas ele está lá na escola e ele viu uma garota bonitinha, né? Ele viu uma garota bonitinha. E ainda na terra infância, sem ter habilidade de avaliação, mas munido de uma coragem que eu tenho que elogiar, ele fala: ah, você é minha namorada, ou vamos namorar, ou vamos sei lá o que, fala qualquer uma dessas besteiras. A garota então diz não, ou ri, ou qualquer padrão. E não necessariamente ela o está rejeitando por rejeitar. Quando nós falamos aí de meninos de 10, 11 anos de idade, meninas dessa mesma idade, nós temos aí que entender que existe um padrão de vergonha muito grande. As amiguinhas não podem saber que a amiga
ela tem um namorado, que ela gosta de alguém. Não é incomum você conversar com crianças da cidade e elas dizerem, ai que nojo, ai sei lá o que. Porque existe todo um padrão mental que é digno da idade delas. Inclusive, a coisa mais lixosa que a nossa sociedade faz é querer quebrar essa inocência e trazer um tipo de relacionamento e às vezes até uma sexualização de pessoas dessa idade que é nojenta, tá entendendo? Nojenta. Mas o cara é rejeitado, mas não necessariamente ele foi rejeitado mesmo, às vezes ele foi psico-rejeitado. E aí as crianças, elas, bom, são cruéis, e isso fortalece aquele primeiro princípio que ele tinha de que eu sou incapaz, eu não consigo. E aquela vozinha fala, viu, eu falei que você não conseguia, olha o que aconteceu. E segura isso daí. Aí na medida que a vida vai passando, a pessoa vai tentar fazer uma coisa e a mãe ou o pai fala, ah, você não faz nada direito, você não consegue, você isso e aquilo. E essa palavra ela vai se internalizando dentro da pessoa. E aí aquela vozinha falou, viu? Eu falei pra você, olha garota, agora olha o que a sua mãe falou. E o peso disso vai criando realmente proporções grandiosas quando uma figura de autoridade fala uma coisa do tipo. E isso vai pesando, isso vai pesando, isso vai pesando. Quando o garoto chega nos seus 17 anos, ele já foi tão zoado, massacrado, humilhado, por coisas que parecem bobas, mas que vão de encontro aos gatilhos da mente dele, pela forma que a própria mente interpretou as situações. Por quê? A mente dele poderia interpretado quando a garota rejeitou ele, a mente dele poderia ter interpretado, ah, ela é uma sei lá o que, e cagado pra isso. A mente dele poderia ter interpretado quando a mãe falou, ah, você não consegue fazer, ela poderia ter interpretado, caramba, minha mãe tá querendo cuidar de mim, ou não, vou provar pra ela que eu consigo meter a mão e fazer. Mas a mente ela foi interpretando em padrões de que você não era capaz, você não era capaz. Aí o garoto chega aos 17 anos e tem isso tão internalizado dentro dele que começa a se criar um paradigma. A mente começa a criar a vida da pessoa. Então a mente ela sempre vai levar você a caminhos que você já acredite que você merece. E aí o cara não consegue estudar e não consegue se concentrar. Não consegue por quê? Porque no interior, no íntimo dele, ele acredita que ele não é digno, ele acredita que ele não é capaz. Então ele não pode passar em uma faculdade federal. Ele não pode conseguir uma coisa que é vista como um valor pelas outras pessoas. E aí a mente dele começa a o sabotar. Aí chega aos 17 anos dele, todo mundo faz Enem, ele sequer vai lá, ou quando vai tira uma nota que não dá para fazer nada, porque a mente dele o sabota para isso. Ele não passa numa faculdade, bum, um grande fracasso na sua vida, seus amigos estão indo para a faculdade. A mente ignora completamente as outras pessoas que também não passaram, foca só naquelas que passaram e diz assim, caramba, você é burro, você não consegue, você é menor. E aí o cara, ele vai se diminuindo. Aí ele tenta chegar em uma garota, chega de maneira errada por causa de não ter um tato, um tino social, é rejeitado, interpreta isso pesado e ele vai se fechando, ele vai se fechando. Quando você vai ver, ele está em um subemprego, trabalhando aí no supermercado como caixa, ganhando R$ 1.000 por mês, sem ter tido uma grande experiência de amor e sem ter nada. E veja, existe um paradigma que é muito importante você ter, que tudo aquilo que é desconhecido é desejado. Então, se o cara ele nunca teve uma namorada, ele vai começar a colocar expectativas cada vez maiores nisso, quanto mais o tempo passar ele não tiver. Veja, é muito comum, por exemplo, em pessoas que dirigiram Ferraris, falar que a Ferrari é um carro muito duro, é um carro ruim de dirigir. Mas toda a expectativa que foi criada na Ferrari, que posteriormente se frustra, ela foi criada pelo desconhecido, por estar longe, por ser algo inalcançável, ou melhor, difícil de alcançar, né? Porque se algo é inalcançável, você não idealiza, mas se algo é difícil de alcançar, você começa a idealizar. E o homem ele começa a criar, dentro da mente dele, e existe um porquê disso, está ligado aos níveis de testosterona e libido masculina,
uma idealização de relacionamento. E ele começa achando que o relacionamento é algo que vai o salvar da sua vida, né? É muito comum você ter homens aí com síndrome de princesa. E eu não estou falando isso em tom pejorativo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas homens com o símbolo de princesa, de quererem ser salvas por um príncipe encantado. Sabe, a Cinderela. É Cinderela que tem o sapatinho de cristal? Acho que é. A Cinderela que é salva pelo príncipe da sua vida de tormentos, colocando o sapatinho de cristal. Muitos homens estão esperando um sapatinho de cristal. E aí eles vão idealizando, tá? Idealizando que o relacionamento vai resolver todos os problemas da vida dele. E aí que se entra um outro ponto. Uma vez que o paradigma da mente dele já está estabelecido de que ele não é digno, de que ele não é capaz, o homem ele vai começar a selecionar, a se atrair por mulheres inalcançáveis. Por quê? Porque a mente dele já criou um pressuposto de que ele não merece ter. E se ele não merece ter, a mente, ela quer estar certa. Veja bem, o Kodama, ele fala muito bem disso, de que primeiro você tem uma demanda emocional e depois você tem a racionalização dessa demanda. Então veja que eu nem entrei ainda na Black Pill, nós estamos só na demanda emocional. E na demanda emocional, a mente buscando uma racionalização começa a pré-selecionar o interesse daquele indivíduo por pessoas que, vejam bem, não tenham interesse nele. E isso vai criando nele um ideal, uma ideologia, uma visão, né, uma cosmovisão, melhor dizendo, de que ele não é alguém capaz de atrair. Talvez isso seja verdade, talvez não, né? Todo homem atrai uma mulher. Talvez não uma mulher que ele queira, mas todo homem atrai uma mulher. Só que se começa a criar na mente do homem a ideia de que não, você não atrai ninguém, não, você não atrai ninguém, não, você não atrai ninguém. E esse padrão, ele começa a necessitar de respostas. Então o homem começa a se perguntar: por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? E aí ele faz o que todo fracassado já fez. E eu falo aqui novamente, não em tom pejorativo. Ele vai na internet e digita como conquistar, ou como pegar, ou como ficar com uma mulher. A partir daí, meu amigo, o inferno está feito. Porque existe uma coisa chamada algoritmo. E o algoritmo, ele existe para poder te prender na internet. Então ele sempre vai te recomendar coisas que já estejam no seu paradigma, para que você navegue no seu paradigma cada vez mais e fique ali dando o seu tempo de vida, e visualização e dinheiro. Seus dados são muito importantes no mundo digital. E aí tudo começa com PUA. Só que o que acontece? O PUA, ele demanda do cara um paradigma de mudança. E a realidade é que a maioria dos caras não tem esse paradigma de mudança. E aí você soma isso com a maioria dos PUAs hoje em dia, eles são completos mentirosos, né? Você pega uma frustração. E o PUA, ele é um passo da Red Pill, tá entendendo? Entra-se na Red Pill e, cara, quando você entra nela, você tem uma abertura tão grande de visão que parece que você estava cego e agora você consegue ver. E esse conteúdo ele é fascinante. Eu lembro quando eu comecei assistindo, eu comecei meu canal no YouTube em 2019, um ano depois do início do canal do Raccoon e do Kodama. E eu lembro que quando eu comecei assistindo o Raccoon, cara, eu assisti um vídeo atrás do outro, e eu falava, é isso, isso faz todo sentido. E era como se eu estivesse vendo um novo mundo, sabe? Como se eu estivesse cego e passasse a enxergar. Só que o que acontece? A Black Pill, cara, ela chega uma hora que ela chega ao fim. Ela chega ao fim. Só que o conteúdo da Black Pill chega ao fim, mas as explicações do porquê você é uma pessoa frustrada, elas não chegam. E veja, o que a sua mente ela está procurando quando ela diz sobre a sua frustração? A sua mente está procurando duas coisas. A sua mente ela está procurando um conteúdo que fale sobre o seu paradigma, que é que você não é capaz, que você não merece, que você não é digno, que você não vai conseguir.
E ao mesmo tempo, você tem um ego que não pode deixar que você odeie a si mesmo, tá? A um ponto de querer a sua própria morte. Ele precisa que essa responsabilidade esteja em outras pessoas. Então, quando eu digo pra você, olha, tudo que você precisa para poder conquistar a mulher é ir lá e falar com ela, é muita autorresponsabilidade e vai contra o seu paradigma de que você não é capaz. Então, você precisa buscar um conteúdo que seja. E hora ou outra, você vai chegar no it's over, o você perdeu, que é precisamente o que você vê como necessário para você. Por quê? Porque ele soma as duas coisas que você quer. Ele soma a sua incapacidade, então ele soma que é impossível a você conseguir, ao mesmo tempo em que ele não te responsabiliza, porque é uma loteria genética. Então casa-se perfeitamente com a matrix limitadora, com o subconsciente limitador das outras pessoas. Qual o problema, então? Quando você entra nessa Black Pill e você encontra a racionalização do seu sentimento, da sua demanda emocional, você vai começar a cavar mais e mais e mais dentro disso. Isso é óbvio, isso acontece em qualquer coisa. Se você vê um vídeo maneiro, se você vê um vídeo interessante, você vai assistir muito mais. Eu sou um cristão, não escondo isso de ninguém. Eu lembro quando eu assisti o primeiro vídeo do pastor Paulo Júnior, um pastor reformado, e eu tive contato com a teologia reformada, eu lembro que eu fiquei horas por dia seguido ouvindo tudo que eles tinham para dizer, porque eu finalmente tinha encontrado a racionalização da minha demanda emocional. Quando eu entrava nas igrejas pentecostais, eu falava, cara, eu sinto que tem uma coisa errada aqui, mas eu não tinha uma racionalização disso. Quando eu encontro isso na fé reformada, eu fico horas ouvindo eles falarem, porque isso começa a racionalizar tudo aquilo que já tinha dentro de mim. E a Black Pill é a mesma coisa. O problema da Black Pill é que ele está alimentando uma parte de você que é autoprejudicial. Ele está alimentando uma voz dentro de você que diz que você não é capaz, que você não é digno, que você não merece. E a pior de todas as coisas não é essa. É que ela diz que você não tem responsabilidade nenhuma. Aí você fala, como pode ser pior não ter responsabilidade? Eu sou uma vítima. É melhor ser uma vítima do que ser o seu próprio algoz. Sim. Só que quando você tira toda a responsabilidade de você, e você chega à conclusão de que você não tem culpa nenhuma do que está acontecendo na sua vida, também significa que você não tem controle nenhum da sua vida. E quando o homem chega à conclusão de que ele não tem nenhum controle sobre a sua própria vida, o próximo passo é a depressão e a idealização suicida. Soma-se isso a uma visão de que você é inferior, de que você é incapaz, de que você só traz problemas para o mundo. O que isso coloca em você? Eu lembro que eu fui a um grupo luquista dos Estados Unidos durante todo o meu período de pesquisa sobre Black Pill. E nesse grupo luquista eu postei uma foto de um cara dizendo ser eu, né? De um cara mais bonito do que eu, obviamente, dizendo ser eu. E eu nunca vou esquecer a mensagem que o cara ele falou. Ele falou assim: eu cortaria um braço para poder ter o seu rosto por um dia. Cara, isso foi muito marcante. Isso foi muito pesado. Porque o estado que ele tem de inferioridade é tanta que ele realmente se vê em uma hierarquia social aonde aquele cara que é geneticamente mais bonito é superior a ele. É um ser humano superior. É uma classe de humano superior. Ele se vê como algo subhumano, dejeto da sociedade, como algo abjeto. É isso que ele se vê. E quando você abre um paradigma desse tamanho dentro da sua cabeça, é uma caixa de Pandora. Você não sabe mais o que pode sair dali. E você vai viver em um ciclo de autodestruição até o dia da sua morte. Qual é o problema disso? Lembre-se do que eu falei sobre o vídeo do sentido da vida, que o sentido da vida é a morte. Você tem um pequeno momento de vida limitado, depois você tem uma morte e você não sabe o que vai acontecer depois. A gente teoriza, mas ninguém tem certeza. O sentido da vida é você sentir a vida.
é você aproveitá-la, é você experienciar a vida. E quando você se limita a esse ponto e se coloca nesse padrão, você é incapaz de melhorar a sua vida, você é incapaz de sentir a sua vida, você é incapaz de apreciar a sua vida. Você não vê valor em si, então não vai ver valor em nada ao seu redor. E isso tira da vida todo o sabor. Veja, é muito triste para mim, e isso é uma coisa que é triste de verdade, eu fico realmente emocionado, de que você só tem uma refeição. Imagine que a vida ela é como uma mesa, e você só pode escolher um prato. Depois que esse prato terminar, alguém vai vir com uma arma e vai atirar na sua cabeça. Imagine isso. E aí, o prato de comida que a pessoa pede tá sem sal. A carne não tá cozida. O alimento tá cru. É isso que eu vejo a Black Pill. E por isso eu fico triste. Porque eu sei que quando acabar essa refeição que você não vê sabor nenhum, você vai tomar um tiro na sua cabeça. Todo mundo vai tomar um tiro na cabeça, mas uns vão comer uma picanha deliciosa. E outros vão comer uma comida sem sal. Eu tenho pena das pessoas que comem a comida sem sal. Porque depois disso, cara, vem a morte. A morte. Tá entendendo? E o que se pode fazer é entender que a arma não está sob seu controle, de que vão atirar na sua cabeça, mas aquela comida, se ela é salgada, se ela é doce, se ela é gostosa ou se ela é sem sabor, insípida, é uma coisa que está dentro da sua mente e que você pode controlar. Você precisa mudar um meio para mudar a sua vida. E aí eu falo, se você quer acabar com esse sentimento, não é através de um relacionamento. Isso é uma visão idealizada. Se você entrar em um relacionamento, você vai se frustrar e você vai descobrir que não é nada demais. Tá? Não é nada demais. Tem dias ruins, dias bons, tem sexo, mas não é nada demais. Nada demais. E aí, você vai ficar eternamente indo atrás de uma coisa que você tem visão de que não pode ter para poder limitar. Mas qual é o padrão? O que está por trás? O que está acima de todas as coisas? É libertar-se. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já diz as Escrituras. E qual é essa verdade? A verdade é que você é um fruto do seu meio. É um fruto de como você interpreta as coisas da sua vida. E você precisa mudar o seu meio para mudar a sua vida. Então, quanto mais Black Pill você colocar na sua vida, pior você vai se sentir. Se você quer quebrar esse ciclo, pare com isso. E quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, quando nós falamos de libertação, nós falamos de algo completo. De fazer o que for necessário. Talvez mudar de emprego, talvez mudar de casa, talvez mudar de país. Fazer o que for necessário até que você esteja em um meio que diga para você que você é bom. Então, a Black Pill, ela é o maior veneno que alguém pode colocar para dentro. It's over é só sua mente falando para você. Mas ainda não acabou. Ainda não over. Você ainda não perdeu. O único over que existe não é it over, é game over. Quando o jogo acabar, aí sim over. Mas até acabar, não acabou. Quanto mais você se prender a esse paradigma e você se limitar, pior vai ser a sua vida. Então eu te digo, você vai continuar sendo esse ser humano disfuncional e ignorando o fato de que você está ao caminho da sua morte? Ou você está pronto para aceitar a verdadeira Red Pill que eu tenho para te dar? E ir comigo até o fundo da toca do coelho? Qual toca do coelho é essa? Que Red Pill é essa?
de que você está morrendo. Então, enquanto você estiver morrendo, vamos viver.